é fora da curva. É um pessoal que é diferenciado naquilo que faz. É um pessoal que, literalmente, o nome faz jus. Acolher. Eles acolhem pessoas, eles transformam pessoas, eles acompanham pessoas. E Deus, ele me deu esse privilégio de me encontrar com esse povo. E fomos caminhar juntos. Estávamos lá no treinamento prático na Chapecó. Quero deixar um abraço pro Everson, que é um dos gerentes lá da empresa que abriu as portas lá para nós. O ministério foi até lá. Saiu da região do Pimentas, toda Juscelino Kubitschek, Papa João Paulo, e foi até lá para acolher aqueles alunos. Levaram o lanche e participaram, aquela coisa toda. A Tati, gente, eu falo o nome da Tati, mas e também da sua mãe, a Tati 2, né? Costumo dizer que a mãe é diferente. Nathalie, né? A Nath. Nathalie. Beijo, linda. E esse ministério é um ministério Denise, totalmente Nathalie diferente. e A Denise. Denise eu costumo falar que é a Nath 2. É muito. Um momento muito complexo, porque infelizmente nós entramos na pandemia. Então foi uma pasta que, na realidade, foi a primeira a ser fechada e a última a ser aberta. Mas dentro das possibilidades eu procurei fazer o meu melhor dentro da Secretaria de Cultura. Então nós tivemos lá a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, que foi do governo federal. Nós conseguimos ajudar os fazedores de culturas, conseguimos também, lógico, com os projetos que eles apresentavam, aí tinha uma comissão que foi aprovado, e a partir daí a gente começou a ter um grande desafio. A pandemia acabou e nós precisamos realmente levar a cultura para o município. Apesar que, Cleito, é uma coisa interessante, por incrível que pareça, os grandes fazedores de cultura estão nos bairros periféricos. Parece que não tem, mas nós temos. Então você chega, o hip hop, você pega crianças, muitas vezes as pessoas tocam, que cantam, e eu vejo aqui na região do bairro dos Pimentas, eu recebi muitas pessoas lá, e grandes artistas. Pasme você, fala, meu Deus, mas como que pode? E muitas vezes não tem um respaldo, não tem todo aquele, o subterfúgio que merecia ter, mas do jeito deles eles conseguem fazer essa cultura. E agora, assim, lógico, eu enquanto secretário de Cultura, uma das coisas que me chamou muita atenção, quando era vereador também, eu deixei um grande legado, porque assim, a Câmara era alugada, nós não tínhamos um prédio próprio. Então eu consegui, como gestor, né, construir o prédio da Câmara Municipal de Guarulhos, e hoje nós temos lá a Câmara que nós não pagamos aluguel. Então isso nós conseguimos aí, basicamente, ter aí uma redução de custo aproximadamente de 30 milhões. Como secretário de Cultura, hoje eu construí também o nosso conservatório. Nós não tínhamos, então nós temos hoje, tivemos agora a inauguração recentemente, fica no centro de Guarulhos. Esses são legados que eu consegui deixar, e eu penso que como gestor, para ser um gestor no município de Guarulhos, uma cidade pujante, de 1.300.000 habitantes, nós precisamos pensar nos menos favorecidos. Então trazer políticas públicas, construir realmente aí trabalho que as pessoas realmente possam participar, que as crianças, os jovens, os adolescentes participem, e que venha realmente aí, eu penso que eu fui fruto da educação, e a educação ela é transformadora. Então eu acho que quando você dá políticas públicas, que você dá respaldo para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, com certeza nós construiremos uma sociedade muito melhor. Lógico, a PEI foi o ano passado, esse ano. Eu acredito assim, que seja realmente um trabalho bom, mas desde que tenha esse objetivo. E o que eu percebo, não é só você chegar lá e colocar o aluno e muitas vezes não ter aí o objetivo do que vai fazer com esse aluno, né? O que nós vamos estudar, o que vocês têm de relevância, qual a importância para que você possa estar aí, digamos, o dia todo estudando. Eu vou pegar um caso, a minha filha ela não estuda no colégio público, ela não estuda no colégio particular, e a gente vê, Suzy, a diferença realmente, até porque hoje eu acredito também, quando, lógico, eu elogiei o professor, mas em alguns pontos também nós precisamos entender que o professor também tem que fazer a sua parte. Então, muitas vezes, quando você tem esse aluno, o que você faz para cooptar, que você possa agregar valores, ética para esse aluno? Então, não é só chegar, muitas vezes, na PEI, o aluno vai ficar lá o dia inteiro. Mas o que esse aluno está fazendo? Qual é o objetivo? Então, o que nós podemos fazer para que possamos mudar também o caráter dessa criança? Muitas vezes, porque a família já tem um problema sério, que é a família, já é a casa. Ele chega nessa escola e muitas vezes
o professor também não ajudar, muitas vezes a conversar, a dialogar, a conscientizar, então há uma complicação muito grande. Então eu penso que dentro desse verso que você falou, nós precisamos realmente assim, ter o objetivo para que essa criança realmente ela saia da escola, do colégio, quando se formar, com uma maneira totalmente assim. Eu lembro que, vou citar um exemplo aqui, eu tive um aluno, o Reginaldo, no Presidente Dutra, lá no Colégio Zilda Romero, eu dei aula há muito tempo lá no Zilda, dei aula no Maria Dirce, e esse aluno ele morava na Rua 100. E a Rua 100 antigamente era uma rua muito perigosa, né? A rua, todo mundo falava lá, sempre amanhecia um morto, matava um, já encomendava o outro e tal. E eu lembro que um dia eu cheguei na sala de aula e eu disse para o aluno, onde você mora? Aí eu perguntei para ele, Cleito. Ele disse, eu moro na 100, professor, na 100 Futuro. Aí eu olhei assim, né? Falei, sem futuro? Mas eu sempre fui de sentar com o aluno, conversar, saber a história do aluno. E o aluno disse para mim, olha, meu pai está preso, está numa rei, eu não tenho futuro. Não, mas você tem futuro sim, só depende de você. E aí nós começamos a conversar, e eu sempre dialogando, conversando com os alunos, tentando me aproximar, contando a minha história. Você pode ser diferente. Resumindo, esse aluno, ele foi no ensino fundamental, ele terminou o ensino médio, depois ele começou a fazer enfermagem. Aí fez enfermagem, pediu para eu corrigir o TCC dele, fui corrigir o TCC e passou o tempo. E aí eu fui trabalhar na correção de provas, eu trabalhava corrigindo prova da VUNESP. Então, Unicamp, UFSCar, todas essas faculdades nós corrigimos. Eu lembro que um dia nós estávamos na banca corrigindo. Cleiton, bacana a sua pergunta. Eu sempre digo o seguinte, a palavra ajuda, mas o exemplo carrega. E eu sou uma pessoa que eu vim da periferia. E você disse uma coisa interessante, é bem isso mesmo. E isso muitas vezes até nos chateia porque é o seguinte, uma pessoa, na época da política, ele sempre aparece, aí vem, pede o voto, ganha o voto e depois vai embora. Ou muitas vezes as pessoas até compram o voto dessa pessoa. Eu sou uma pessoa que eu vim da periferia, negro, morador no Presidente Dutra, rua de terra, depois que veio a pavimentação asfáltica. Eu disse no início, trabalhei na feira para ter a verdura da semana. Então, o que eu quero dizer para você, Cleito, com toda essa minha história, você tem respaldo e você tem sensibilidade de sentir o que uma pessoa mora na periferia. Quais são as reais necessidades. Agora é muito fácil quando a pessoa, muitas vezes ela vem lá do centro para cá e muitas vezes não sabe. E quando eu ganhei esse troféu, o troféu Raça Negra, lógico que foi um troféu destaque, até quem me deu foi a Glória Maria, né? Infelizmente uma grande jornalista que veio a falecer, e tinha grandes pessoas, grandes prêmios, e eu sou muito grato até por receber esse prêmio, mas uma das coisas que eu sempre procuro dentro de mim é nunca esquecer da minha essência e esquecer de onde eu vim. Se eu estou onde eu estou, então, assim, eu acredito que, como você falou, a história do 3Ps também, depois eu quero comentar com vocês bem rapidamente, mas, assim, foram pedras que serviram de alavanca para a minha vida, para eu chegar onde eu cheguei. E mesmo assim, eu digo para você uma coisa, sabe, Cleiton? As pessoas falam, poxa, Jesus, você chegou a vice-prefeito, você já imaginava? Não, lógico, eu não imaginava. Eu sempre trabalhei, estudei, me preparei para estar onde eu estou. Mas, assim, o meu olhar para a periferia, você pode ter certeza que vai ser um olhar totalmente diferenciado. Porque, como eu disse para você logo no início, a questão da cultura, eu ando muito à periferia, eu estou na periferia. Domingo eu estava aqui pertinho, tem o CEL, tem uma igreja evangélica Assembleia de Deus, eu estava no sábado e depois, aliás, estive na sexta e estive no domingo. Teve um encontro de jovens e nós estávamos lá. Então, assim, a periferia, eu não me afasto. Hoje eu estava lá no Micail, eu sou uma pessoa que assim, um pré-candidato que sempre estou andando e sempre correndo, sempre tentando mostrar o meu trabalho. É que, infelizmente, nós não temos perna, Reginaldo, para as pessoas saberem quem é o professor Jesus. Talvez essa pessoa humana, essa pessoa que veio da periferia, que sabe o que é a periferia, que sabe o que é passar necessidades. Como eu disse para você, uma pessoa que andou com chinela havaiana, com prego embaixo no pé, com sapato furado, mas, assim, passou algumas necessidades. Hoje eu estava almoçando até com o prefeito e nós estávamos conversando exatamente sobre isso. E ele disse, você já passou necessidade? Eu disse, muitas. E eu lembro que na minha infância, a minha comida era arroz branco, eu espremia uma laranja e eu comia. E às vezes quando tinha um ovo, minha mãe fazia um omelete e ali, olha só,
O empreendedorismo, gente, muitas vezes nós nem sabíamos, nem existia essa palavra, mas minha mãe já fazia isso. Ela pegava o ovo, o Cleiton batia, e aí fazia o omelete, e ali dividia em 5 para que cada irmão tivesse um pedacinho de ovo, que era a mistura. Então são coisas que nós passamos que eu jamais esquecerei. Então esteja onde eu estiver, eu sempre terei um olhar com afinco, um olhar de sensibilidade para a periferia, porque eu tenho certeza que a periferia tem muitas pessoas boas. Eu vim de lá. Eu não posso negar isso. Então nós temos aí vários trabalhos para que possamos realmente aí desenvolver. Jesus, a equipe. Temos equipe. Até eu estava vindo com o Matheus falou, Jesus, na eleição passada nós tivemos aí 20 candidatos aqui do Pimentas, para que possamos realmente ter um número. É uma dificuldade. Reginaldo, vamos lá. Guarulhos, nós temos aí 69 UBSs, nós temos 4 UPAs, nós temos aí o Hospital Pimentas, o HMU e o Hospital da Criança. A saúde, na realidade, assim, é um tema muito polêmico, até porque não é somente Guarulhos que passa pelo caos da saúde, né? São vários, se eu não dizer, acho que todos os municípios, a maioria dos municípios passa por problema na saúde. Hoje, nós temos a questão do Hospital Pimentas, essa semana, vocês viram com certeza, semana passada, matéria de Rede Globo. Existe uma questão que assim tem que ser trabalhada, é um pensamento meu. Às vezes até converso com o prefeito Guti e o que eu penso, eu acho que algumas vezes a pessoa fala assim, poxa, não tem que colocar OS, nós temos que na realidade trazer funcionários efetivos, como nós temos também, eu até concordo, mas eu penso o seguinte, que nós temos que, lógico, trazer mais algumas UBS para cá, porque aqui é o maior número de pessoas, terminar o Hospital Pimentas urgentemente, que tem um andar lá que não está funcionando. Acho que quando você consegue também aí dar dar assistência à população, isso é de grande relevância e grande importância. Mas dizer a vocês também o seguinte, o que acontece na saúde foi o que aconteceu na educação. Em virtude da pandemia, muitas pessoas desempregadas, e isso aí já é estudo e nós temos aí até na saúde. Muitas pessoas pagavam convênio e as pessoas acabou não pagando, deixando de pagar esse convênio porque ficaram desempregadas e migraram para o SUS. E com isso o número de pessoas cresceram muito. Então, quando vem agora um exemplo, como nós estamos tendo agora essa epidemia da dengue, a tendência realmente, assim, os hospitais, não somente do SUS, mas também particulares, é de superlotação. Semana passada ou semana retrasada, minha sobrinha, ela foi no hospital particular e eles ficaram às 7 horas de espera. E estava lotado o hospital. Então, assim, a saúde é uma questão que tem que se sentar, nós temos que discutir, chamar, quando eu falo, não digo a comunidade, mas representantes, para ver realmente o que nós podemos fazer. Um exemplo, assim, eu não estou aqui para poder falar mal, mas é uma coisa que acontece. Nós contratamos médicos, o Reginaldo. Aí o médico, o que acontece? Veja só, quando eu falo assim, você vai para o bairro dos Pimentas, ele vem, primeiro dia. No segundo dia, ele fala assim, eu não quero mais lá porque é muito longe, eu prefiro mais a área central. Aí o que acontece? Ele acaba deixando. Até você chamar novamente o próximo médico, aquela questão, já são 3, 6 meses. Então assim, nós temos trabalhado, nós temos dialogado e nós sabemos da real necessidade, que realmente não é somente Guarulhos, como disse para você, outros municípios também. E nós estamos aí tentando trabalhar e conscientizar. Só que você vê, é difícil. Então é um problema que o que eu penso hoje, o que eu faria? Até conversei com o prefeito esse dia, eu falei, gente, o médico que vai para a periferia, você tem que dar um adicional para ele, um aumento maior, ou alguma coisa, algum incentivo para que ele não desista. Porque se ele ganha igual o médico do centro, ele não quer se deslocar de lá para vir para cá. E aí com isso o que acontece? Quem acaba perdendo é a população, porque muitas vezes não tem médico, e aí a pessoa acaba culpando quem? São os gestores. E infelizmente, então hoje eu penso o seguinte, que nós precisamos realmente aí dar um incentivo a esses médicos que vêm para os bairros periféricos, porque as pessoas precisam ser assistidas. Nós não podemos deixar do jeito que está, sem médicos muitas vezes, ou sem atendimento, as pessoas na fila. Eu vejo aí quantas pessoas precisando muitas vezes de um atendimento, de um exame, e aí passa-se 1 mês, 2 meses, aí quando vai ligar a pessoa até já faleceu. Isso é um absurdo. Então assim, o que eu quero dizer para vocês é que na realidade nós estamos aí tentando fazer o nosso melhor para a saúde, mas realmente precisa ser discutido sim. Tem toda essa problemática, até da questão do médico, e lógico, com certeza é aumentar, construir mais UBS, mais hospitais, para que as pessoas possam ser assistidas.
Eu acho que não é questão da vontade política, são problemas que muitas vezes vêm lá atrás e vai desencadear aqui. Como você bem disse, poxa, nós temos a MOBS que na realidade poderia ser aproveitada. Poderia Só ser que, um hospital, até uma UPA, sei lá, então, não sei. sim, mas veja só, tudo na saúde, nós temos também um teto para gastar. E hoje o nosso teto na saúde está no máximo, então você também não consegue. Um exemplo, poderia até falar assim, poxa, vamos construir, mais um hospital, mas a construção até é ok. O problema é o quê? É manter. Essa é a complicação também. Então, assim, hoje, eu não vejo, até, assim, é um pensamento meu. Eu tô falando por mim agora, tá, Reginaldo? Pelo amor de Deus, eu tenho uma filha, uma criança. Então, quando você vê uma criança na fila de um hospital, uma mãe ali, um tempo, pelo amor de Deus, isso é assim, doloroso. é subhumano. Nós não queremos, entendeu? Então, assim, o nosso maior prazer é dar o atendimento para que as pessoas sejam assistidas e que as pessoas saiam realmente aí bem atendidas. Só que, infelizmente, eu digo para você, é um problema que é lá na ponta e que você começa a ver, né, a falta de médicos. Mas por quê? Então, assim, contratamos, muitas vezes está faltando. Por quê? Porque o médico muitas vezes não está sendo assistido, ou muitas vezes não é contemplado. Então, são situações que, na realidade, tem que se sentar e tem que se discutir para que possamos aí ter realmente aí uma solução, uma resolução desse problema que realmente tem causado muito, não só em Guarulhos, mas em vários municípios. Suzy, até parece ser um pouco prolixo, mas eu volto a dizer, eu acho que hoje essa questão da segurança e desse fluxo é uma questão também familiar. Eu acho que os pais têm que tratar na base e ensinar os seus filhos. Muitas vezes nós passamos, eu vejo em alguns lugares aqui, a gente vê, não jovens, mas adolescentes. Você vê aqui no Marcos Freire também ali, você passa a ver as adegas e as pessoas já estão ali na rua, muitas vezes fumando o seu narguile, o seu vapor. Cada um. Mas eu acho que o pai ele também tem que ser responsável por isso. Agora, lógico, a segurança, nós temos tentado, nós agora, no início do ano, nós contratamos 116, entraram 116 novos seguranças da Guarda Municipal de Guarulhos, novas viaturas nós recebemos também, e nós temos tentado realmente aí, lógico, redistribuir no município de Guarulhos, mas somente isso não basta. Então tem que ter o quê? Uma conscientização, tem que ter um trabalho, tem que ter conversa, diálogo, porque também só chegar a pessoa muitas vezes prender, mas o que falta, é um pensamento meu, falta muitas vezes até uma questão que o Cleito comentou aqui, talvez cultura, para que esse jovem se ocupe mais, para que ele tenha realmente aí uma área de lazer, ou tenha alguma coisa para que ele não possa realmente só estar ali no fluxo, porque realmente ali é onde muitas vezes vem a pessoa que passa a droga, que oferece, e aí ele quer talvez despertar isso nele e acaba realmente aí aceitando. Mas às vezes acaba sendo o único meio de diversão, é né? verdade. E o jovem não tem aquela abertura. Difícil de responder. Eu tenho uma frase que todas as vezes que eu ministro o curso de capelania, eu começo com essa frase que não é minha, tá? Uma frase que eu li atrás de um caminhão, uma frase que está escrita em todas as carretas da Júlio Simões, que acho que é a maior transportadora do Brasil, não estou fazendo propaganda não, mas né? A frase é entender para atender. Então a visão filosófica, talvez, essa transportadora, é que ela quer entender o cliente dela, para ela poder atender a necessidade do cliente. Então, chegar para uma pessoa, quando você fala hoje em capelania hospitalar, as pessoas visualizam muito ir no hospital, entregar folheto e falar de Jesus. É bom, é bonito, né? Bacana. Só que não é isto. A capelania hospitalar, ela é um ministério, ela vê o paciente como um todo, né? Na sua dor total. A gente aprende na medicina que existe a dor total. A dor física, a dor emocional e a dor espiritual. Né? Recentemente a medicina entendeu o que é dor espiritual. A dor na alma do paciente, né? E a dor física. Uma está ligada com a outra. Então eu sempre digo que para entrar num quarto você está entrando na dimensão alheia de uma pessoa que está doente, não é? E eu sempre falo nos cursos, nunca entre no quarto dizendo está tudo bem. Não está bem. Ele está morrendo, não é? Ele tem câncer, ele tem uma doença degenerativa. Eita, apanhei agora. Apanhei. Minha frase, logo que começa os vídeos, olá, tudo bem com você? Agora eu vou ter que mudar. Vai ter que mudar. Então, o contexto hospital é outra coisa. Eu sempre
quando eu entro no quarto, ou vou entrar no quarto do meu paciente, vou passar em visita ao meu paciente, eu sempre pergunto: como você está hoje? Como você passou a noite? É diferente, está tudo bem? Não, não está nada bem. É difícil de responder. Eu tenho uma frase que todas as vezes que eu ministro o curso de capelania, eu começo com essa frase que não é minha, tá? Uma frase que eu li atrás de um caminhão, uma frase que está escrita em todas as carretas da Júlio Simões, que é, acho que é a maior transportadora do Brasil. Não estou fazendo propaganda não, mas, né? A frase é: entender para atender. Então a visão filosófica, talvez, essa transportadora, é que ela quer entender o cliente dela, para ela poder atender a necessidade do cliente. Então, chegar para uma pessoa, quando você fala hoje em capelania hospitalar, as pessoas visualizam muito ir no hospital, entregar folheto e falar de Jesus. É bom, é bonito, né? Bacana. Só que não é isto. A capelania hospitalar, ela é um ministério, ela vê o paciente como um todo, né? Na sua dor total. A gente aprende na medicina que existe a dor total. A dor física, a dor emocional e a dor espiritual. Né? Recentemente a medicina entendeu o que é dor espiritual. A dor na alma do paciente, né? E a dor física. Uma está ligada com a outra. Então eu sempre digo que para entrar num quarto, você está entrando na dimensão alheia de uma pessoa que está doente, não é? E eu sempre falo nos cursos: nunca entre no quarto dizendo está tudo bem. Não, não está bem. Ele está morrendo, não é? Ele tem câncer, ele tem uma doença degenerativa. Eita, apanhei agora. Apanhei. Minha frase. Logo que começa os vídeos: olá, tudo bem com você? Agora eu vou ter que mudar. Vai ter que mudar. Então, o contexto do hospital é outra coisa. Eu sempre, quando eu entro no quarto, ou vou entrar no quarto do meu paciente, vou passar em visita ao meu paciente, eu sempre pergunto: como você está hoje? Como você passou a noite? É diferente, está tudo bem? Não, não está nada bem. Foi minha mãe. Isso tem quase 40 anos. Eu não tinha um pingo de conhecimento que eu tenho hoje. Então, só que eu tenho que entender que eu tenho 3 pessoas que eu amo muito, que é minha esposa e as minhas 2 filhas. Mas elas não são eternas. E lá em casa nós conversamos sobre morte de forma super tranquila. Entendeu? Então, elas um dia vão morrer, vão. Pode ser que sejam antes de mim ou depois de mim. Não sei. Eu procuro me preparar para a minha morte, né? Eu até falei com a minha esposa, né? Olha, quando eu morrer, eu não vou estar no meu velório, no meu enterro. E assim, fiz aquele estudo maravilhoso. Não, eu vim bater um papo com vocês. Preparado sim, eu tenho preparado porque eu sou profissional da área. Eu sou um profissional, não é? Mas eu vim para a gente poder conversar e desmistificar muita coisa. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da morte, né? O que é a morte? Você fez uma ilustração também para um paciente. Imagine que isso aqui é o seu corpo, tá? Isso aqui é a sua alma. Então, quando a gente nasce, Deus pega a nossa alma e põe dentro do nosso corpo, dessa forma, a bênção da vida. E assim, durante muito tempo, corpo e alma interagem. Isso é vida. A gente vive. Porque temos um corpo, temos uma alma, um espírito, essa tricotomia. Só que nós somos finitos, nós não somos eternos. Nosso corpo é finito, ele vai se desgastando. Vai chegando o tempo, vai chegando as épocas, surgem as doenças, nós vamos enfraquecendo e o nosso tempo vai acabando. É quando esse momento acontece, está se aproximando a nossa morte. Nós precisamos entender que apesar de tudo que vivemos, nós vamos morrer. Então, a nossa morte é justamente isso. Quando paramos, o nosso corpo ele perece, mas a nossa alma vive para sempre, nos braços de Deus. Amém. É quando a luva deixa a mão.
Nosso corpo, ele perece, mas a alma vive para sempre, nos braços de Deus. Então, né, não sei se a gente vai terminar, mas só queria deixar para vocês, não tenha medo da morte. Não precisa. Tenha consciência da morte. Viva todos os dias da melhor forma possível, cara. Da melhor forma possível. Ame. Não se estresse, não se angustie. Deixa Deus cuidar de você a cada momento. Inclusive na dor. A doença vai aparecer. Essa sua